estar repleta ou repleto. Tango mama zoleka eglise quando tobeteli a Yesu maboko makasi. Église Nzambe apambola biso. Amen. Boye malamu liboso Nzambe mokeli. Amen. Bem-vindo diante do Senhor Criador. Tombela ye boye malamu. Desejo teu próximo seja bem-vindo. Bem-vinda na sima nzete te bakiti eza ebele awo bapapa bazwa bakiti bamama na baputa na bango. Biso topesi Nzambe merci. Agradecemos, Senhor. Tofandi. Sentemos. Jour après jour Nzambe asalaka biso bolamu. Dia após dia, Deus anda nos fazer o bem. Kolamuka ata nzoto mingai. Acordar pode ser que dor no corpo. Il faut opesa Nzambe merci. Deve agradecer somente Deus. Polo boko yangu yana yende elamusaka biso. Que a sua mão poderosa que nos leva a nós Eza para loboko acordar. yangu yana ye elobisaka biso. É a sua mão poderosa que nos leva Ya para solo falar. eza na projet ya Nzambe. É verdade, está no projeto de Deus. Ete après chaque 3 mois E depois de 3 meses, tomemelaka ye bato. para trazer aqui as pessoas. Objectif na ye ezalaki nano délivrance te. Seu objetivo não era primeiro a libertação. Objectif ya Nzambe ezali kopesa bato mbongo. O objetivo de Deus era para dar primeiro dinheiro às Nalingi pessoas. nasunga bato. Eu quero ajudar as pessoas, Me bato yango ntango asungi bango. mas quando ele ajudou aquelas pessoas, Après un jour depois de um amoni dia, bato bazolela. ele via as Après pessoas a 2 jours chorar. bato bazolela. 2 dias as pessoas A a chorar. comprendre. Ele entendeu. Bato nazopesa mbongo, bato Que- nazopambola. As pessoas estão a dar dinheiro, estão a abençoar. Baza ba esclave. São escravos. Message eza A bongo. mensagem é assim. Nzambe alobaki te boya bakangola bino. Ele não te. disse, vem para os libertar. Yelanga Não. bato napesa bango mbongo. Disse, me traga aqui as Lolenge ya pessoas kosunga bango. para mim lhes dar Eza dinheiro. kopesa mbongo na mutu A forma de lhes ajudar Il faut qu'on a bango après chaque e 3 dar mois. dinheiro na pessoa que Eza tem eloko dinheiro. eza déjà planifié. Vem com ele depois de Ntango 3 bapesi mbongo ya meses. liboso, É uma coisa preparada. bato bakei na nzela pesa loso Quando wana deram ozwi. dinheiro, ou dá arroz que tu Pesa saki ya recebeste. masango wana Dá ozwi. saco de milho que tu recebeste. Bato bazokutana na mama Florence na Você mutuka está se selo encontrando com a bango. mamãe Florança. Pesa nga no táxi. mbongo oyo Me ozwi. dá dinheiro que recebeste. Ye alobi mama Florence apesi biso mbongo alanda nga Disse, lisusu. mamãe Florança nos deu dinheiro para nos seguir Nzambe novamente. comprendre naza na affaire na baesclave. Oh, Deus entender que eu tenho a ver com Bana escravos. soki ovandi na kiti il faut Tu kozonga senta? nsima. Hum. Bato nyonso ya bakiti soki ondimi kofanda na kiti il faut ozala na nsima mpo bato oyo baza na maputa. Te fanda na kiti Com a mezonga nsima. cadeira, se afasta, fica um pouco atrás. Para dar acesso nas pessoas que estão nos Bela panos. também você bem Para alta, acompanhar senta bem. aí. É. Senta, senta. Senta, senta, mano. Senta. Senta, senta aí. Ok. Bato yango bazopesa bazopambola nzoka baza baesclave. Afinal, as pessoas que estão abençoadas são escravos. Yaki escala wana depuis nzambe aplanifia. Significa há muito Bato tempo que balingaki Deus, que babonga Deus planejou. Yaki A si pessoa poder bato oyo melhorar. baza basalarié. Significa Selon são pessoas que Nzambe. recebem salário. Mbongo oyo bazwaki bakolia yango na 3 O mois. dinheiro que ele Après receber, 3 mois nakopesa vão gastar depois de 3 bato ya meses. épargne Há bazali. 3 Bato ya meses, likelemba vou lhes dar. bazali. Sabe, Mbongo pessoa que wana guarda, ezorenforce a bango. pessoa que Baza chiquila, na eloko te. eu tenho que lhes dar Me esse bato yango dinheiro para não baza faltar nada. baesclave. Porque são escravos. Lokola baza baesclave. Como eles são On escravos, dirait misala ezosalema tipo te. que eu não está a fazer nada. Yango aloba É por isso que ele disse, teyaka bango pendant 1 mois. começa a lhe ensinar, a lhes preparar durante 1 mês. Avant préparation, Antes da preparação, avant ya jubilé, antes do júbilo, yakaka ba se présenter. venha para se Eza ba biloko apresentar. prophétique. São as coisas Soki proféticas. ozalaka ndoki ya vi na yo Se te. ele não é bruxo da sua vida, Elaki chaque présentation nzambe alingi asala eloko na vi na yo. significa que cada apresentação Alinha Deus cada queria louco, fazer alinha algo a sala na yo sua eloko msusu. vida, A queria minha cortar apresentação, algo mutu a se para te présenter, tornar ye uma na outra biloko na ye, pessoa. na ba makambo na Que a ye. pessoa se apresenta a Yango Ele com as tobengaka suas yaka coisas. mobimba na yo, É por isso não chamar esprit na yo, vem, mbongo na yo, você, dossier na teu yo, dinheiro, seu intention na yo ya espírito, prière. seu espírito, Biloko a ekomplika na preparação, yo. as coisas Ntango você ozoya faz. koya lokola Que ya as coisas que te lisekite. complicam. Ya mibale, A sua aproximação soki não bateyi é com a bango pendant brincadeira. 1 mois,
A segunda Avant coisa, bapesa bango se lhes mbongo, pregar antes de um mês, bamema bango na antes de entretien, dar baya dinheiro, kosolola. vem na Histoire na manutenção. découvrir na mateia Venha oyo eza boye, conversar. parcours na A nga. história, Po chaque mateia eu me efongolaka mutu descobri. mayele. Essa pregação, eu Eloko ouvi oyeba assim, te wana na assim, mateia assim. efongola. Cada pregação nayebi. abra a nayebi inteligência da mateia oyo pessoa. ekangi ngai. Oyo lelaka Eu wana. estou preso nessa Soki tua balobi pregação. entretien vendredi, Se ouvir a manutenção na sexta-feira, parcours ya mateia tem ya que vir ouvir Ngana através da prosperité pregação da eza prosperidade. X. Logo prosperité Eu não pensava prosperidade é coisa X. Afinal, é a coisa que me leva a chorar. Coisa X, X, X. Vou dar dinheiro somente à pessoa que tem dinheiro. Não é só porque se você quer dar, venda que você quer dar, não. Deus disse, vou lhes ajudar, vou dar dinheiro. Ele não disse, vou te ajudar, vou dar dinheiro, vou te dar roupa, não sei como. Mas vou dar dinheiro na pessoa que tem dinheiro. Isso aqui ajuda, não sabemos. Se multiplica o valor, ela ajuda vezes quanto. Tá vendo que é o Judite do Nico? Eu gosto de ajudar, mas não sei. Ela gosta de participar com 2.000 kwanza. Falamos assim em público, hoje, essa vez, 2.000 kwanza não. Deus quer te ajudar. Peguei dinheiro, vamos esperar o Judite. Chegou com 2.000 kwanza. Como já enfeitiçada, te enfeitiçaram. Deus já viu. A Fabiana está aí. Disseram a Fabiana, todo dinheiro pagava transporte. Junto. E a X pagava X. Com dinheiro que eu vou pôr. Combien Fabiana como na 30 na 50? Significa o mês inteiro que ela dá. Pode chegar no 50, no 30. Ou junta todo o dinheiro de passagem. Pode ser. Estás acompanhando no telefone. Calcula a minha distância X. Com a oferta durante um mês. Junta com dinheiro. Mwana na yeye mke wana. Tá vendo aquela criança? Pembe makashi logola tata na yeye. Ela é clarinha como seu pai. Mais Fabiana yena 10.000 pois. Mas Fabiana vem com 10.000 para receber dinheiro. Fabiana zana mbongo 50 $50. No banco tem $50. No lugar de trazer $50, ina changer couleur ya mwana na yeye. Para me transformar a cor da sua filha. Couleur ya mwana soge changer directement ya parents. A cor da filha se mudar, Fabiana yena 10.000. A situação da família muda. Ela trouxe 10 no lugar de $50. Então, quanto faz? 10.000 kwanza. 10.000 kwanza. Aqui na banca, $50. Ela foi a correr no banco, pegou $50. Aí não. Trouxe. É que esse besoin de changer. Significa a vontade de Deus quer te transformar. Nature plena na esperança. Quer te dar a natureza cheia com a esperança. As formas de te transformar com dentro de Deus. Mas aquela pessoa, hoje somente 2, 3, 5 mil. Fica aí. Vai ficar somente sonho. Vai ficar somente sonho. Não sabemos dar o júbilo, você que sabe. Nos pregar sobre a prosperidade. A prosperidade não é somente que te ensinou teu avô, os deixou a riqueza, dinheiro, que tornou Salomão, não que tinha lhe dado no seu pai, que ele pediu a Deus, peça que eu quero a divinidade, para dirigir esse povo tão grande. Que é a coisa que Deus precisa, que chama a prosperidade. Disse a prosperidade tem seu obstáculo. Tem orgulho também é obstáculo. Esquecimento, a pessoa esquece muito a sua história. Ele esqueceu conforme que eu era quem, me tornei quem a pessoa esquece. Costuma recusar, a negar, que lhe fizeram bem. A pessoa torna rebelde. A rebelião é que se arrepende todos os dias. Depois de fazer qualquer coisa, o Senhor perdoa. Disse que és rebelde. É que não faz por quê? Mês passado eu recebi dinheiro, agora não estou a vencer. Te deram dinheiro, 3 meses trabalhaste, oferecer, e dá oferta, dízimo, ajudar as pessoas. Se tu não fazer, é a pessoa que é rebelde. Se 3 meses não recebeste nada, Senhor, perdoa-me. Eu vim trazer somente dinheiro. Arrependimento, volta às mãos vazias.
Mas a vontade de Deus preferência, prosperidade, essa preferência. A prosperidade é a preferência de Deus. Deus quer para cada um para prosperar em todos os ramos. Nos pregaram a prosperidade, não fica somente em casa. E o homem deve prosperar. E quer prosperar, levanta de manhã, está no capim, está na água, está onde. Disse, o produto não lhe falta. Por que produto vai te faltar domingo? Porque esses produtos de 3 meses nós vamos vir apresentar. Por que vai te faltar? Porque és rebelde. O rebelde lhe chama uma pessoa que se arrepende todos os dias. 3 meses afinal era de trabalhar, não trabalhei. É por isso o produto que me faltou. Muitos deles disse, que produto me faltou. Significa não tem nada para apresentar, ainda não tem. Eu guardo na última semana. Em toda semana vou começar a guardar dinheiro que eu vou dar. Será que eu sou burra? 2, 3 jours. Esses 2, 3 dias. Até ontem eu encontrei porque Betel me mandou dinheiro. O dinheiro está aqui. Não vou usar. Eu saquei o dinheiro, peguei ontem. Comecei. Até no domingo. O valor de receber o dinheiro, eu vou ter. Mas você, o produto vai te faltar. Agora você está vendo quem vai me dar, quem vai me dar. É por isso que Deus disse que é a rebelião. Hoje é uma outra coisa. Hoje é uma outra coisa que vamos fazer. Vamos colocar em pé. Vamos se levantar. O produto que te falta. Aqui você já falou já. Eu também aqui já ainda não tenho. Não tem mesmo, sim, não tem. Vamos ler a palavra de Deus. Livro do Juízo 14. Versículo 4 até 9. Vamos ler versículo 13. Vamos ler versículo 13 até 20. É muito longo fazer sua leitura na língua francesa. Juízo 14, verset 4 a 9. Juízo 14, 13 à 20. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple? Et que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. 13. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Ils lui dirent, propose ton énigme.
Et nous l'écouterons. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du doux est sorti, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, il ne put expliquer l'énigme. Le 7e jour, il dit à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Et il lui répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère, et c'est à toi que je l'expliquerai. Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura le festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle les tourmentait, elle les tourmentait, et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que les lions. Il leur dit, si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. L'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon. Il y tia 30 hommes, prit l'air depuis et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Sa femme lui fit donner à l'un de ses compagnons avec lesquels il était lié. La parole du Seigneur. Amen. La palavra do Senhor, vamos aplaudir para a palavra. Preferência de Deus para nós prosperar. Aqui conhecemos a história. Deus com seu povo fizeram aliança. Mas o teu povo, se andar bem comigo, vou andar com eles, vou lhes fazer vencer. Mas se não andar bem, eu vou lhes vender. Cada vez estão lhes vender. Eles vendem com filhos de Amon, eles vendem em Canaã, eles vendem no Egito, eles venderam no Babilônia. O trabalho é esse. A vontade de Deus não para te vender. Sim, dê a lei. Falar, se tu andar comigo, melhor. Se tu se desligar, se desconectar, vai chorar. A vontade do Pai não para que você chore. Quando você vai ter medo daquele dor e sofrimento, se você ouvir de longe, cada pessoa que vai sair até a hora X vai dormir fora de casa. Uma pessoa que é inteligente vai fazer o quê? Um marido que é esperto. Se a mulher falar um dia vai dormir fora, vem aquela pessoa fazer chegar. Se chegar 22 horas, ninguém vai abrir a porta. Significa que tem que dar atenção. Há um aviso para quando chegar cedo em casa. A mensagem é esta. Aliança feita, aliança eterna. Aliança entre Deus e o homem. Não é o homem e Deus, não. É Deus e o homem. Deus não é uma pessoa para se arrepender. Se fazer uma aliança contigo, é para sempre. Tu melhor. Tu melhor. Até na eternidade com Ele. Até na eternidade junto com Ele. A mensagem é esta. É igual com esse povo. Deus lhes venderam. Começaram a fazer sofrer Israel. Choraram. Ele entra somente através do homem. Encontra uma família. Ele não tinha filho. Mas ele trabalha com os lavradores. A prosperidade não é o que tu está a dizer. Não. A prosperidade se vê a Deus é a solidão. É a firmeza. Ele dá a firmeza. A divinidade dá a firmeza. A preferência de Deus. Se tu fazer a preferência de Deus, se ele te tornar a sua preferência, vai tornar firme. Pode te colocar barreira.
uma perna assim para tu cair, tu não vais cair, porque a sua força é Deus. Não se engane. Se Deus disse para vender bombom, só falar, bombom não é muita pessoa que come funge. Leva muito tempo, vou fazer, que todos estão fazendo. Que Deus está a falar que é firme, que é sólido. E fala a Deus que é sólido, que é rígido, que é firme. Não faz o que tu quiser. Não faz que toda pessoa do povo que está fazendo. Você faz segundo a palavra de Deus. Se tornar a sua preferência, ele vai te ficar firme. Tu vai ficar firme. Não veja uma coisa em vão à toa. Não veja uma pouca coisa, não. A preferência de Deus significa que é tudo. Que é a força. Ele encontra aquelas pessoas e podemos lavrar e trabalhar na lavra, não temos filhos, podemos trabalhar mais com pensamento a Deus. Deus enviou o seu anjo, significa Deus desceu. Você vai ter filho, mas você não pode beber bebida forte. Todas as coisas que surgem pessoas que não podem ficar dentro de você. Você nasceu um menino que vai tirar esse sofrimento. Em cada período, Deus usa somente uma pessoa. Aquela pessoa é tu. É você que deve mostrar a força de Deus. Mas tu se metes nas coisas, deixou de praticar. E eu também. Não, eu também quero ver. Eu também quero ouvir. Mas só que proibiram para não beber é a mulher. Contou ao homem, eu também quero saber. O marido chegou. Dia seguinte vieram. E aquela pessoa veio ver. Disse, vamos dar a oferta. Deram a oferta. Agradei a oferta. Ei, moremos. Deus não pode lhe ver. Ei, moremos. A mulher disse. É ela que conheceu a sua pessoa. Que já lhe falaram antes. O marido viu uma vez, a mulher já viu quantas vezes? 2 vezes. Já se acostumaram com ele. Disse, moremos. O lugar de que o marido reforçar a mulher, a mulher afinal já se acostumou com aquele Deus. Disse, quem Deus vai receber a oferta depois de fazer mal? Não. Amém. No lugar de ele fazer profundamente o marido, para falar, mas morremos. O marido fala, mas morremos. Não. Disse Deus. Aonde tu vi, eu conheço Deus. Se tu dá a oferta a Deus. Disse lá, Gedeão deu a oferta. Quando o anjo comeu, disse, morremos. No juízo 6. Disse, morremos. Disse, Deus agradou. Não vais morrer. Quem vai dizer, vai dar a oferta, vai depois te matar. Deu aquele filho, o filho é aquele, para tirar a pessoa dentro do sofrimento, a pessoa que choraram muito tempo, que lhes tira dentro do sofrimento. Quando cresceu, eu estou a casar. Ainda não é Dalila. Estou a casar lá no Filisteu. O Filisteu sabe que nos maltrata. A Bíblia diz no versículo 3, ele não sabia que e a divindade que está funcionando a procurar a ocasião como eu posso entrar lá. Ele não sabia, os parentes não sabiam. Disseram e fica com ele assim para nascer, o filho vai libertar. Mas só as coisas estão a usar para a pessoa que vai libertar. Pai e mãe não têm conhecimento. Significa em cada etapa, trabalha aqui para aqui. Agora aqui Sansão. Pai e mãe, aquele filho, são inimigos. Disseram a forma de acabar inimigos. Versículo 3 disse, ele não sabia que é a divindade, que Deus está a lhe impurar. Ele deve procurar a ocasião em que caminho que ele deve exterminar os filisteus, os inimigos. Mas você, se o papá falar somente,
Mais yo yebelo msusu Mas nzamba você loba. conhece uma outra coisa que Deus tinha Papa dito. lobi, ya solo papa lobi. Papai disse, é verdade. Mais oyo Papai batie disse, yo wana. mas que te colocaram. Papa yebite. Pai não Ko sabe. eza Saint Esprit ndi azotindi. Porque é o Santo Espírito a te impurar. Est-ce que tozolanda? Será que estamos sabendo acompanhar? Kotosa papa te kotosa Não é mama porque te. não obedecer papá, mamãe, não. Nanzela papa na mama nde Através yo do yela. pai, mãe, você Mais continua oyo comendo. bazosala na Mas kati na estão yo. fazendo na sua Papa vida. za étrange. Pai é também Bible lobi estranho. bongo. Bale papa na mama bayebite Disse ete pai e molimo na mãe Nzambe azotindi. não sabe que o Espírito de Deus está Aluka lhe empurar occasion. para procurar a Tokokota ndenge ocasião na terrain ya de como bafilistins. entrar no terreno dos filisteus Po ete biso tolonga para bango. nós vencer os filisteus. Sous-thème na biso. O nosso subtema, Lokola prospérité yango ne préférence ya como a Nzambe. prosperidade é a preferência de Deus, Eloko nini moto akosala? o que o homem pode fazer ou deve fazer? Le dépouillement manuel. Eza O ba terme despojamento dépouillement manuel. Na maboko. manual. Despojamento manual. Wana azokota na terrain wana. Assim, ele está entrando naquele terreno Po akende ko dépouiller bango. para despojar Na nini na maboko. com que coisa? Com as mãos simples. Dépouillement manuel. Despojamento ou descarregamento? Pode ser Despojamento. despojamento ou descarregamento? Despojamento. Sim, Despojamento. despojamento. Sim. Manuel. Despojamento manual. D-E-P-O-I-L-L-E-M-E-N-T. Manuel M-A-N-I-E-L. Dépouillement manuel. Despojamento manual. Wana Samson bapesi eloko te. Aí Sansão não lhe deram nada. Bon Nzambe. A divinidade. Il faut aluka occasion Ele kokota deve na procurar a ocasião de Soki otuni entrar wapembeli. e enfrentar Bible elobi inimigos. ntango bazokende. Se perguntar inimigo. Toke kobala kasi mwana oyokaka te Ei, problème vamos, eza te. filho, estamos a Esprit casar. ya Nzambe Filho, você não azotindika ouve. ye. Mas o Espírito de Deus estava a lhe impurar, lhe pressionar. Soki okoka kokoma te Se botika você não vai conseguir escrever, vamos dar o cadeiro. ete akoti na zamba na matiti. Entrar, ele entrou no capim. Soulager awo. Ei, deixa-me fazer necessidade aqui mesmo. Bible elobi amoni jeune lion azoya Disse o koganga filho jovem leão havia gritar po akanga Samson. para pegar a garata Sansão. Esprit ya Nzambe O Espírito de Deus elati Samson revestiu Sansão, akangi lion pegou o leão, balobi apanzi ye. disse rasgou o leão. Apanzi ndenge bapanzaka mwana ntaba mwana meme. Rasgou o leão conforme ela rasgar, que é a ovelha. Ya maboko na Meme, maboko. o filho- Lion jeune lion O apanzi. jovem Azana leão na makasi. rasgou, Apanzi ye. rasgou, Atiki ye. lhe deixou Alobi ali. na papa na mama. Não avisou nem no pai, nem na mãe. Wana simbi mbeli te. Aí não pegou nem faca, Azana nem nada. mduki te. Nem a arma. Bakei. Foram. Abandi. Começou. Bakei ya mwasi azali mwasi Foram azali. que tem mulher, tem mulher. Bandimi mwasi akei. Acertaram a Bible mulher, elobi foram. quelques jours après. Diz que depois, alguns dias, Definition nazopesa. a definição está lá. Quelques jours après. Depois de alguns dias, Tozonga kasi tokende kozwa a mwasi. voltar para ir Tozokende recuperar nde, a mulher. Porque recebemos a fatura, estamos levar as contas para pegar a mulher. Quando foram, disse, deixa-me dar uma olhada aonde que eu deixar aquele leão. na kati ya lion Dentro do leão, se forme miel se formou lá um mel. atoki miel Ele na maboko pegou o mel nas suas mãos. afibi ye moko Ele chupou primeiro que aye aquele na mel, apesi papa na entregou mama ao pai, a mãe. Bible elobi alobi na papa te A alobi na Bíblia papa te diz, na mama te ele não avisa nem no pai, nem na sua mãe. nini oyo euti wapi Esse mel aonde veio? bakei Foram. aye alobi nazopesa bino lisese moko Chegou, diz, vamos dar um provérbio. bino nde bolimbola yango E são vocês Soy que bolimboli vão abrir, yango. explicar. soki bolimboli Se você yango conseguir explicar, bino bokopesa ngai bilamba você vai me dar roupa. 30 pièces ya bilamba 30 peças de pano. soki bino ngai na bino bolimboli yango te Se bokofuta você não conseguir soki traduzir, ngai na limboli yango se eu bino interpretar, bointerprete ngai na kofuta e você vai interpretar, eu vou pagar. apesi yango Ele deu.
E disse, começar a perturbar a mulher. Disse, teu marido vem para nos acabar aqui todos 7 dias na festa, a procurar a interpretação. Eu vou morrer. A mulher disse, vou morrer, você não quer, você não me ama. As coisas que levam o homem para voltar para ser próspero. O Espírito de Deus lhe revestiu, mas lá, a mulher pode ser que veste de casar. Ele está ao lado dos filisteus. Tu não pode esquecer. Está ao lado dos inimigos. Te mandar para tu despojar-te. Para não te despojar-te. Disse no 7º dia. Hoje é 7º dia. No 7º dia, marido se cansou. Disse dentro do leão que é forte, que eu encontrei mel. Ele abriu o jogo e foi. Se Deus te mandar ao lado do inimigo, ele preparou. Você não fala o que ele seguiu aí. A Bíblia diz, o Espírito de Deus lhe revestiu para ele fazer a ocasião. Tu não aproveita nessa ocasião. Eu ouvi irmão a dirigir o programa. Disse, ora, talvez a prosperidade costuma te dar, eu não consegui gerir, te dá dor de cabeça, que Deus vai te mandar a fazer algo, depois vai te perturbar a cabeça. Disse, o Espírito de Deus está te mandando, disse, vai à ocasião para exterminar essas pessoas. Mas você não pode vender, abrir o jogo, não. Tu não pode vender jogo. Te mandaste para tu despojar. Tu não vai ficar lá para te despojar. É Deus que te mandou. É a primeira vez. Eu até pai não lhe avisei. Nem a mãe não avisei a mãe. Se é assim, sei que você é minha mãe. Você que é meu pai. Você que me nasceu. Você que me levou a estudar. Que tu me criaste para começar a me dar as suas coisas da burrice. Primeira vez. Segunda, terceira, se te convencer. Depois de 7 vezes você vai esquecer aonde tu vieste. Talvez já esqueceste aonde tu vieste. Deus não tem a ver com a primeira vez. A segunda vez, não. 7º turno. 7º. Quando terminar a festa, e que vão saber, será que estás a prosperar ou não? Meu pai não lhe avisei, nem a minha mãe. Agora você, 7º dia, deixa eu te avisar e te falar somente. Eu matei o leão. E a coisa forte. E dentro daquela coisa forte, saiu que deu o mel. É a coisa que é de causa de paz, algo de paz. Foi não disse que me mandaram. Foi. Venha, eu limpurei. Disseram, conforme que ele explicou. Disse, você não puder trabalhar a minha mulher. Talvez costuma te trabalhar. És o homem que costuma te trabalhar. És mulher trabalhada. Você vai interpretar uma coisa, algo profético. Se puder trabalhar uma pessoa que está, não puder trabalhar uma pessoa que está ao meu lado. Será que você poderá vencer? Disse, dá 30 camisas. Nessa parte Deus disse. Você pensa. Pode trabalhar aquela mulher para te dar a interpretação. E também que a força vai te revestir. Não. Foi. Matou 30 pessoas. Objetivo de Nzambe, ocasião para se saber inimigo. O objetivo de Deus é a ocasião para exterminar os inimigos. Tu pode ter também uma ocasião para os inimigos terminarem, para eles acabarem. Pode ser também uma ocasião.
foi, matou 30 pessoas dos filisteus. Está pensando no povo de Israel? A ocasião está de ser para exterminar quem? Filisteus. Que venceram. Ele até podia ir na boutique e tirar a roupa. Quando trabalharam, ele não sabia, ele também é uma ocasião. Matou 30 pessoas dos filisteus. A Bíblia diz, descarregou com suas roupas. É porque ele tinha roupa. Quer quanta roupa? Quantas camisas? É que eu tirou roupa. Quer camisas? Manto? Está aqui. Despojamento, ele não segurou a faca. Amém. Amém. Despojamento. Deve ser somente Deus. Tem muitas definições. Nós precisamos de estudo. Se wana bote yango kaka definition tozongi na definition bote esika bote definition kuna se desembaraçar etika bote sous-tema aonde colocar subtema é lá nós estamos a dar manuel ce qui concerne la main manual ce qui concerne la main que concerne as mãos que se faz para as mãos. Esse despojamento não precisa que tenha avó. Nem precisa ter alguém ou algo, somente as mãos. A coisa está feita e se fazer com as próprias mãos. Despojamento de leão com as próprias mãos. Somente as mãos. Descarregar que as camisas somente nas próprias mãos, que dá mele as próprias mãos. Afinal, a preferência de Deus, as mãos devem fazer como trabalhar. Somente nas próprias mãos. Quer terminar fome com quem? Suas mãos. Aqui, quando fizeram isso, até a mulher ficou nervosa, disse aqui, entraste aqui pela ocasião para exterminar as pessoas. A mulher não tinha conhecimento. Filipenses 2, 5 até 12. Despojamento manual. Homem se descarregar-se. Tem sentimento que estava dentro de Jesus Cristo, pelo qual ele resistiu como Deus. Regardez comme une proie Ele arrachée, olhou d'être égal avec Dieu. uma Mais il s'est coisa a dépouillé resgatar. lui-même. Balobi, baposa, bozala. Para ter a vontade, o desejo. Vontade, wana. Que se encontrava dentro de Jesus Cristo, ele estava existindo na forma de Deus. Emmanuel no meio do seu povo. Para ter aquele desejo. Estava dentro de Jesus Cristo. Existência na forma de Deus. Ele não queria que todo sítio, eu sou Deus, você não sabe. Eu sou a salvadora da humanidade, você não sabe. Emmanuel é Deus para mim, que é no meio do seu povo. Ele não queria para ser igualar com Deus. Qualquer sítio que ele se encontra, é só Deus. Eu estou aqui. Mas sem nascer com dificuldade, sua história ele conhece. Nós conhecemos. Mas ele se descarregou. Não procura para ver te despojar. Como a pessoa não está prosperando, ele quer outra pessoa para se despojar. O próprio Jesus, ele tirou, se descarregou em tudo que podia lhe honrar, que podia lhe dar valor, podia lhe valorizar. Se for Deus, apenas lá no céu, eu descer aqui na terra, eu devo me tornar como ser vivo, andar com eles. Se falar o filho do carpinteiro, ele acredita, ele aceita.
Ele tornou como um servo simples. devenant semblable aux hommes. Ele tomou semelhante Ayant a paru homem. comme un simple homme. Ele se tornou como um Donc, simples la homem, pamba. uma pessoa Il simples. s'est humilié lui-même. Ele se humilhou ele próprio. Depuis ma colocativo Para despojamento, não procura a pessoa para vir te despojar, não. Vai te se rendant irritar. obéissant jusqu'à la mort. E ser Même obediente jusqu'à la até a mort morte, de la croix. até a C'est morte na pourquoi cruz. aussi Dieu l'a souverainement élevé. É por isso que Deus lhe Yo exaltou moko te soberanamente. dépouillé. Tu próprio vai se Bongo descarregar-se. nzamba kwa Depois sala dépouillement Deus na yo. vai usar teu despojamento Atombola yo na ndenge ya te bonzambe na exaltar yo. na forma de Il lui a Deus, donné le nom qui sua était divindade. au-dessus de tous les noms. Ele te deu um nome, está em cima de todos os nomes. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent. Portanto, em cima de teu nome de Jesus, todo Et joelho que toute dobra langue confesse que diante Jésus-Christ dele, est na Seigneur. terra, no céu. À la gloire de Dieu. Toda le Père. língua confessa que Ele é o Frère. Senhor. Na direita do Pai, Comme, frère, irmão, comme vous avez toujours obéi, como você sempre obedecia, travaillez à votre salut. trabalha com a vossa salvação, com temor, Non e seulement à ma présence, não somente na minha mais plus presença, encore mas quand je suis mais absent. quando eu estou Ahora, ausente e não estou presente. presente. Despojamento manual. Modèle à Jésus O Christ. modelo de Jesus Cristo. Yango nde modèle ya É malamu. o bom modelo. Ye aza nzambe. Ele como Deus, Esika uta aza nzambe. aonde que ele vem como Deus, Aye awa po asobe ele vem biso. aqui para nos salvar. Bino soki bomoni ye. Você basta lhe ver. Aza Emmanuel. Ele é como Nzambe Manuel, na kati ya Deus bato. no meio do seu povo. Alingaki te. Ele não Esika queria, nyonso azokende. aonde que ele passava Nzambe, ou ia, Nzambe, eu sou Nzambe, Deus, eu Nzambe, sou Deus, eu sou Nzambe. Deus. Não. Mesmo tango akufi. Você, quando ele Boloba morreu, tete aza ruya não bayuda. diga que ele é rei dos Ye judeus. mutu alobaki. Ele que tinha dito Babiloko lokola as wana. coisas semelhantes como este. Olingi batia yo roi des juifs. Quer para te tornar Il faut rei yo dos moko judeus, t'humilier. e tu próprio deve se Quando humilhar-se. bakokoma. Quando vão escrever, Osali erreur. para Osali erreur. Lazaro é ba juif te. eu não sou rei, que é o rei dos Azaro é ba judeus. juif te. Não, ele não é o rei dos judeus. Alobi, boy Disse, fate. apaga. Balobi, biso Disse, to komi deja. não, nós já escrevemos. Tika kote levé. Não se exaltar por si. Il faut que se dépouiller. Tu deves se prosperidade, descarregar-se dentro da prosperidade. se depouiller. Tu deves desposar-se Oyozali. conforme Ata tu okufi és. deja. Pode ser que já morreste. Bato ya kokoma. As pessoas que vão escrever Baosala lokola vão erreur. fazer como estão cometendo um erro. Mais eza a réalité. Mas afinal é a realidade. Likambo ndenge A ezali. coisa conforme que é. Mais yo mutu. Mas você, Il faut que se dépouiller. tu na deve se despojar Bongo primeiramente. nzambe pe. Depois o próprio Deus Akosalela dépouillement vai na yo. usar seu despojamento Watombola yo. para te exaltar, Apesa yo kombo. para te dar um nome. Oyo ezali likolo ya bakombo O nyonso. nome está em cima de Oyo todos os ete nomes. bagenu nyonso Porque efléchir. todo Kuna joelho likolo, dobra-se diante kuna de ti, awa na se, no céu, ya na terra, mabele. embaixo da terra, Bato nyonso todas va as pessoas confesser e confessar ese Christ que o Cristo, azali Seigneur Ele é o Senhor, na droite ya tata na na ye. direita do seu Pai. Dépouillement Despojamento, balobi ndeko disseram, irmão, lokola boyokaka como botosala você deja. anda a ouvir, anda a obedecer, mutu na mutu e atravaille cada um deve trabalhar mpo na sali na ye pela sua salvação. kobanga te Não teme, kolenga te não teme, não teme, mas não temer. kobanga te kolenga te Não teme e para não tremer. kosala yango te Não dépouillement faça kosala yango te isso, ntango nga naza despojamento, quando está aqui presente. O Paulo disse, tem um despojamento, aqui vamos despojar. Não vou ofender mais, não vou odiar mais. Paul alobi O Paulo disse, dépouillement bosala yango kaka te ntango despojamento nga naza para présent não fazer quando estou bosala aqui yango mpe presente. ntango naza absent. Faça quando estou ausente. Dépouillement manuel. Na minha ausência. Moninga- Despojamento manual. moninga eza na besoin te papa contrôler Não porque o pai deve controlar, tem que ate caiu aí, asali azongi na vai lá mingi trabalhar, voltou com medo. apesi occasion Deu ocasião, eloko oyo a asali coisa que ele yango fez, azopesa que está lokola dar com énigme ou como um po provérbio aprofite para aproveitar ezali occasion a uma po ocasião asilisa baenimi para exterminar os inimigos. oyo eliaka Que come, na oyo eliaka e no que come, ebimi eloko baliaka sair algo que come. na oyo eliaka lion O que come, leão. oyo eliaka O que come, ebimi saiu eloko baliaka algo que come. combien nzambe oyo E quanto este Deus, azali fe devora Ele é um fogo devorador. soki oza na ye Se estás com Ele, ye aza nyonso Ele é tudo absoluto. na kati na ye Dentro dele, ye abomaka Ele mata. lobi tobana osolola na moto Ontem, soki nani estava wana a conversar com alguém a dizer, kufa esilisaka esengo
A morte acaba a alegria. Na Teresa. Eu estava junto com a Teresa. Na bingana ni akoyoka ata crite na vinanga. Suki na yoki na musika. Disse, eu não gosto de ouvir grito de longe, pode ser de longe. Ouvi o grito das crianças, ouvi pessoas a chorar, eu senti dor. Basta ouvir aquele grito, a pessoa a chorar. Eu disse, tem algo que não acaba a alegria no homem se for o grito da situação da morte. Eu ouvi grito wana. Eles contaram o grito da morte, da dor, acaba a alegria. Na vida do homem. Você está a cometer pecados. A morte acaba a vontade de viver. Meu filho morreu, eu também vou morrer. Não está falando mentira. Meu irmão morreu, eu também quero morrer. Não está de mentira. Meu pai morreu, eu também vou viver. Não está mentindo. Aquela dor. Deve ser um tempo para voltar novamente alguém. Eu disse, Deus nos dito que é código celestial. Eu disse no caminho. Pode ser que é Eli. Fosse rebatado. Significa desaparecer. Se és pai dos filhos, será que não vão chorar? Desaparecimento. Significa para Deus você deve desaparecer. Porque eu sou Enoque. Se tens mulher, filhos, aonde tu estavas, tu não estás mais. A morte aprendeu-te, desapareceste. Que foi arrebatado, fez o quê? Desapareceu. Para Deus, viver aquela longevidade. Tu deve primeiro te desaparecer. Tu deve desaparecer. Significa Deus como? Ele como? Tu deve temer porque ele que é o leão de tribo de Judá. Como tu pode lutar e lhe resgatar? Que é um rasgar. Que é o rasgar. Lhe rasgar. Se tu lhe rasgar, dentro dele, do leão, dentro de Deus você encontra o quê? Tu deve rasgar Deus para você encontrar o mel. Despojamento. Esse aqui não está pedindo que é a bruxaria. Esse assunto não precisa de estudar. Não precisa porque é marido, mulher. Disse somente o Espírito de Deus. Quando ele revestiu, eu pegou o leão, rasgou o leão. Ele deixou aí. Não foi o mesmo dia. Não. Quando lhe deixaste lá morto, depois a abelha procura onde tem furo. Quando ele mataste, lhe deixaste assim. Ela pensa que é um buraco dentro do árvore. Eles entraram. E tu que rasgaste dentro do leão de tribo de Judá. Ele que é forte, ele que é mais, ele que é o todo-poderoso. Se tu lhe rasgar por dentro, aqui agora vamos rasgar, vamos abrir. Vamos abrir agora, vamos rasgar agora. Vamos abrir agora aqui. Lhe deixa ainda lá. Depois de alguns dias, volta para ver novamente. Naquele que come, que saiu, que come também. Se come também, né? Sim. Na papai, na mamãe. E vai distribuir do seu pai com a sua mãe, mas ele não tem conhecimento de saber. Porque nós, na família, ele não tem mel ali. Quem colocou mel dele aí? Não tem cara também. É mel que corre na rocha. Ora, mel. É, porque o mel para você conseguir tem que levar enxada e o fogo. Mas essa aqui com as próprias mãos. Ele comera durante todo o tempo, ele estava caminhando. Lucas 19, versículo 1 a 10.
Zala sentiment ezalaki na kati ya Kristo. Até 10. Soki te dépouiller, Tes sentimentos estavam dentro do Cristo. soki te dépouiller, Tu se despojar-se, Nzambe pe Deus também akosalila dépouillement na yo vai usar todo o despojamento po ete asala yo bolamu. para te fazer o bem. Yo oza mobimba. Esse todo Luc inteiro. 19, Lucas 19, 1 a 10. 1 até 10. A Jericó, na Jericó, Dentro de Jericó, ezalaki na mofutisi mpako havia Zaché, com qui cherchait uma a pessoa voir com o qui fiscal. était Jésus. Abana oluka nani o Yesu yango. Zaqueu, procurava Depois quem está Manuel. Jesus. O despojamento manual. Azali koluka nani yango babengaka Ele Yesu toyokaka procurava Yesu quem é aleki. aquela pessoa que chama de Jesus, Asilisi ou porque makila. passou, Yesu aleki. ou parou o sangue, Abalisi fluxo de bato. sangue, Yesu passou aleki. aqui, Alesi asali alimentou miracle. pessoas, fez Ele milagres. cherchait. Ele procurava, Abana koluka ele procurava a voir a Quem ver était Jesus? quem era Era quem se ayou, Jesus. kaka. Significa, ele costuma Muito ouvir bom babengi uma Jesus. pessoa que é chamada Jesus. Ye mtu asali lama. É que fez que Assim pegou a me lama, misso. me tocou nos Alobi na olhos, ngaki nego sukola. disse vai lá, vai te Basali lavar. ndenge lobi ye. Eu fiz Yango conforme na o que ele biso. mandou, eu pude me Ah, salvar. Pierre na Jean. O Pedro, Balobi na João, kombo ya Yesu. disse em nome de Jesus. Toza na biso na eloko Nós não kopesa temos yo te. nada a te Ouro dar, eza te. não temos nem Argent ouro, eza te. nem Me prata, toza na eloko mas moko. temos uma Na coisa, kombo ya Yesu. pelo nome Ya de Jesus Nazarete. de Telema na Nazaré, yo. levanta-te. Yesu yango bato bayebi. O tal Jesus, Oyo que te só lhe Philippe conhece. na Disse Natanael. Filipe e Natanael Natanael, alobi Yesu ya disse Nazarete. Jesus de Nazaré. Azaraka. Existe. Bongo Zaché alobi. Agora o Zaqueu disse. Ele cherchait a Ele voir procurava a qui était ver Jesus. quem era Mutu Jesus. bazobenga Yesu, Yesu A pessoa está tozoyoka. chamada de Jesus, Jesus. Estamos a ouvir. Bíblia elobi. A Bíblia diz, Il ne pouvait parvenir. ele não podia Akokaki chegar, komona ele não ete poderia lhe ver à cause de la foule. através de multidão. Et il était de petite taille. Ele era um Bato baixinho. bazaki ebele ya komona te Havia pe aza muitas mokuse. pessoas, ele não podia One ver Jesus, obstacle. porque ele era baixinho. linha me É um depouiller. obstáculo. Eu quero Né, me obstáculo, despojar. bato é Mas bele. obstáculo, muita gente. Bato ebele koleka Muitas te. pessoas Biso não, pe tosala não passam. bongo. Nós também Tokanisi passamos assim. okolonga. Tá pensando que você vai vencer? Pe aza mokuse. Ele também era um Mine za obstacle baixinho. poto Que é chute. obstáculo para ele, para lhe Il impedir. courait en avant. Ele corria, porque ele estava a correr. Era que se for colocar estratégia, na linha na Deve procurar uma estratégia. Eu quero me Na descarregar. usala ni? Mas tem as coisas que estão me Na kati ya prendendo. bato. No meio das Na hormona pessoas, te ye não pe vou hormona ver, ele mais também te. não vai me ver. Nazo luka estratégia. Então vai procurar uma estratégia. Bango. Ele foi a correr, Ligoso. a mais em frente avançou. Est-ce que eu uso na estratégia? Será que tu tens uma Ali na me estratégia? depouiller na coca-cola. Eu quero me descarregar, mas eu não Il consigo. monta sur un Ele sycomore subir pour voir. Numa árvore Parce qu'il que devait chama Sicomoro passer para par ver. là. Porque ele sabia que ele vai passar por aí. Baninga. Os outros. Na linha me depouiller. Olha, eu quero me Mena zo despojar. kokate. Mas não estou conseguindo. Makambo e umeli. As coisas levou muito tempo, essa situação. Nazo Demorou kokate. muito. Não estou conseguindo. Balobi mbango. Disse a correr. Il faut colocar Tu estratégia. deve procurar uma Wana estratégia. papa zate. Aí, lá não havia pai. Iye moko. Ele sozinho. Oya linha komona ezayi. Quero ver é ele. Oya zo colocar estratégia. Está procurando uma ezayi. estratégia, é ele. Mbango. A correr. Ata naza mukuse. Apesar de que eu Awa bayebisi não biso. sou alto, eu sou baixinho. Bobele muto azali Aqui nos diz somente a pessoa que está lá no céu, ou lá em cima, que pode ver a sua costa. Ye pe alobi. Disse, Soki mutu amati. se a pessoa subir, Akomona biloko eza na se. vai ver as coisas que tá no chão. Depois okoma mukuse oza Disse, mukuse. ficaste anão, baixinho, Depois ficaste omona naquela bato posição. ebele, omona kaka Diz bato que ebele. viste multidão, ficaste na posição. Como depouiller. Outro disse, eu quero me descarregar, conforme que eu sou, apesar de que a minha altura, Mais il faut na luka. eu devo procurar. Mbango. A correr, A matina jeito. ele subir numa árvore. Balobi, il faut na mona. Ele disse, eu devo ver. Ye mtu azoluka E ele que procurara a Tangu possibilidade. Yesu ifale alekela Quando wana. Jesus deveria passar por aí, Balobi égale cible. disse é igual Cible, il devrait passer par là. Elle a qui cible cible. tipo
local. Il faut localizar local. E localizar, e localizou aonde Jesus pode vai passar. E vou passar por aí. Eu vou subir, mas você não vai enxergar. Ele localizou o que caminho que ele vai passar. Subir no árvore daquele caminho que deveria passar Jesus. Jesus chegou no local, no lugar. Como é o mesmo caminho, como no capim, como no júbilo, ele que vai libertar. Jesus chegou no local, chegou, ergou os olhos e disse. Ele também sabia. Tem uma pessoa, mas não quer se descarregar. Mas a altura, com multidão, lhe complicou. Nessa árvore aqui tem uma pessoa. Quando eu passava, vi uma pessoa subir aí. Ergou seus olhos, olhou nele, disse: Zaqueu, desce. Você naquela multidão, então eu não conheço o nome da pessoa. Mas que subiu, se apresentou-se, com toda a rapidez: desce, desce. Car il faut que je descende aujourd'hui dans ta maison. É porque eu tenho que descer hoje, entrar na sua casa. Despojamento é igual despojamento manual. Despojamento manual igual força. É igual a força. Como a pessoa usou a sua força, Jesus está a usar a força do homem. Zaqueu, esse tudo para me procurar. Eu vi-te, desce. Tem que ser hoje para mim entrar na sua casa. Para estar lá na sua casa. O Zaqueu desceu com toda a rapidez. É igual à vontade. Despojamento manual depende da vontade da pessoa. Se desembaraçar, está a depender da vontade. Porque tu conheces muitas das coisas, tu deve afastar na sua vida, tu conheces muito bem, mas a vontade. Pode dizer hoje que é sétimo dia. Pode dizer que podem falar que a vontade de Deus, que o homem seja próspero, que a preferência de Deus, mas o homem em si, para ter a própria vontade de se descarregar-se, está ouvindo muito bem a dizer: aqui eu devo me descarregar, aqui sou eu devo me descarregar, eu sou tudo inteiro. Despojamento é manual, nem pai, nem mãe, nem marido, nem mulher, é o próprio. Eu que estou ouvindo dentro da coisa que come. Se eu me descarregasse, o Espírito de Deus vai me revestir, eu vou rasgar, e dentro daquilo a coisa que dá paz se encontra. Pode ouvir que a sua vontade que amanhã vamos vir, próximo dia vamos vir. É você que vai saber. Eu estou avançando. Está pensando quando eu pregar que Deus não vai me pagar porque você negaste de usar sua vontade? Será que tem a certeza? Fica somente na posição. A vontade. Despojamento manual está precisando da vontade de pessoa. Porque estás a entender, estás a compreender que eu sou conforme que eu sou. Eu devo ter sentimento que se encontrava dentro do Cristo. Ele afastou tudo que ele poderia ser. O Espírito de Deus se te revestiu e Deus vai usar seu despojamento e para te fazer o bem. Tu deve descer com muita rapidez e vem com rapidez. Para pedir a sua vontade. Zaqueu desceu com rapidez, lhe recebendo com muita alegria. Ele recebeu Jesus. Com toda alegria. Entraste na minha casa. Eu estou procurando como possível. Eu usei a estratégia, tu também me viste. Lhe recebeu com toda alegria, mas você não. A procurar Jesus, mas tu vai lhe receber. Deve ter perguntas para tu falar. É para ficar conforme que és. É igual
O espírito liberal égale é disposition igual à disposição du cœur. do coração. La disposition du cœur A qui reçoit. disposição do coração que recebe. Disposition é A motema disposição do coração que está a receber. ou recevoir Cristo. Que recebeu o Cristo. Está bem disposto. Está bem disposto. É por isso que está alegre. Ele está alegre porque a disposição do coração que está a receber a palavra. Eu me dispus hoje para me receber com toda alegria esta palavra. Porque que te leva a chorar, você tous murmurer, dizer. Todos eles a murmurar. Ele foi o que eu vou entrar, foi dormir na casa, foi hospedar na casa de um pecador. Isso tudo está a fazer para você voltar. Se Jesus volta, não vem mais aqui. Vai lá dormir. Mas Zaqueu não suportou deles. Não queria saber deles. O Josué 1, 6, 7, 8. A lei que estou a te dar, guarda-o. Não olha nem à esquerda, à direita. E tu vai ter êxito em tudo que você vai fazer. Quem és tu que quer se despojar? E que fariseus estão lá que vão aceitar, vão te deixar livre. Senão você vai melhorar. Olha isso aqui, esse ladrão, está se alegrar. Estão a falar tudo que estão murmurar e para você voltar. Quando você vai regressar, você não vai saber que dia que Jesus vai voltar novamente. Para tu subir novamente no árvore, para te dizer, Zaqueu desce. O Josué é o que é o 1, 7, 8. Esta lei medita de dia e de noite. Não dá costa nem à esquerda, à direita. Mas só murmuraram, porque falaram mal. E daí você vai fazer, vai ter sucesso em tudo que você vai fazer. Se já despojaste, e você não vai dar uns ouvidos, ouvir o que estão dizendo, o que estão falando. Senão, nem um dia, nem êxito, nem êxito, nem prosperidade, vai dizer essa palavra, sucesso, êxito, você não vai ter nem um dia a ouvir essas coisas. Para tu ouvir, vai levar a pessoa até na destinação. O Deus disse, vou te exaltar, conforme que eu andei com Moisés. Se tu começar no versículo 1 do Josué 1, 1 até 7, 8, você vai ouvir. Conforme que eu andei com Moisés, conforme vou andar contigo, somente. Não dá ouvido à murmuração. Quando dá ouvido nas queixas. Senão nem um dia você vai conseguir se descarregar-se. Que dia foi Zaqueu? Que dia foi Jesus? Disse essa pessoa da altura pequena. Será que um dia vai me ver? Essa pessoa com essa multidão, será que um dia vai me ver? Mas com a decisão, pegar a estratégia a fazer uma coisa. Se tu acompanhar somente a murmuração, a altura de segunda vez, a terceira vez de arrependimento, você vai ter mais que a primeira vez. Teve aquela altura de terceira vez. Quem disseram que está ficando, não. Que a esposa do pastor Yave foi comprar bombom com os outros. Disse essa pessoa, seu trabalho de fofocar. Esse aqui é trabalho de fofocar. Disse, vai com eles, disse, não, vai, amanhã vou sozinho. Diretamente, quando vai fazer como? Mas com pano na cabeça, lenço bem grande na cabeça. Fala muito bem. Não quero só fofocar. Será que falou mal? Para Deus, tá bom. Entendeste? Compreendeste? Mas coração bem-aventurado da pessoa que não fica no meio dos maus, costuma zombar. A esposa do pastor Yave, parabéns. Não manda que as pessoas dos mãos, o grupo dos mãos não quer. Ele começou a ficar não. Estatura pequena.
Zaqueu se eles assim, e chamaram pelo menos pelo seu nome. Pelo menos o nome que chamaram, que fez o quê? Que levou um pouco a altura. Se começar a murmurar, como ele falaram, vai ficar como da pequena estatura, vai ficar não. Mas aquela primeira vez. Amém. Amém. Eu assumi a Sara, ela viu amém. Oh, agora. Ficou da Sara, disse amém. Existe também, como né? pensamos com você? Praticamente um cabaxi mesmo. Colega olha Zalaka. Mas que a primeira. Wana usanga você era. Mukuse wana era Aquela pequena estatua significa desaparecimento, que apagaram. Malam Zache wana. Vale a pena aqueles Avana mata na zete. antes de subir. So ila lingi ozala mukuse na ngaya kala. Eu quero aquela minha altura ficar somente Zaqueu do que o fiscal. Se eu falar que eu procuro estratégia para subir, te chamaram, ouvir a murmuração, seguiste a murmuração, vai ficar como? Mais que aquela primeira altura. Na prosperidade, para na mirmir. Será que na prosperidade você deve seguir a murmuração? Nem pensar. Nem pensar. Tapa os ouvidos. É? Tapa os ouvidos. Boa cocana. Vocês vão se igualar. Por s'en détourner. Wana ba mirmir por salanina o baluca logo la moasia. Aquela murmuração para fazer para você dar. Olha bem que alobi muito mocote. O que te chamou disse ninguém vai olhar atrás. Ele ouviu. Tipo fogo chegou aqui. Quando deu uma olhada, ele não viu fogo. É ele que tornou. Ele não avançou novamente. Mas o Zaqueu devant le Seigneur. O Zaqueu diante do Senhor. Ele manteve diante do Senhor. Não seguiu a murmuração que estão falando. Mas o Zaqueu significa o bom modelo. Vale a pena que eu era com pequena estatura naquele período. Me vira com aquela altura, mas isso aqui não vou seguir. Mas ela manteve diante do Senhor. Se tu se despojasse, olha, a murmuração não vai te fazer nada. Você vai manter. Na igreja Peniel, essa pregação perdeu assim. No domingo disse a negligência é a falta de manter. Definição profética para pensar que definição profética. Uma pessoa que é negligente, falta de manter. Eu Zaqueu já me mandou descer, me chamar pelo meu nome. Quando eu vi que disseram, falar, quando você vai ceder neles, você torna-se negligente. Ou te fizeram descer, só te fazer voltar novamente no teu estado passado. Significa a tua negligência, tu não manteste. O Satanás lhe colocaram aqui. O Senhor disse-lhe: voici, o Zaqueu. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. É aqui, Senhor, vou dar. Eis-me aqui, é igual à apresentação. Está se apresentar. Que tipo de pessoa já te despojou-se? Eu sou eu, estou aqui. Houve agora o despojamento. Como eu te recebeu, olha, tu deve apresentar as coisas que tu descarregaste na sua vida. Que pessoa que se descarrega, mas tu não apresenta nada. O que fizeste? Disse, em tudo que eu tinha, vou dividir meio a meio, vou dar nos pobres. Apresentação. Tu deve apresentar material de teu despojamento. Material de despojamento é hoje. Material de despojamento é eu. Era assim, eu fiz assim. Quando ele dizer, eis-me aqui, ele tinha as coisas ou não? Será que é um sonho?
Está aqui. Vai se despojar. Será que tem algo? Tudo vai apresentar? Tem algo de apresentar? Quer dizer, a partir de hoje, eu me despojo com as minhas coisas. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, se eu fiz mal a alguém, je lui rends le quadruple. Vou lhe dar 4 vezes. Égale la vraie. Igual Le vrai dépouillement manuel. É o verdadeiro despojamento manual. Estou a devolver. Ele está a dar, está a devolver. Para devolver. É o verdadeiro que é o despojamento manual. Tu deve apresentar que eu matei leão, o mel saiu dentro deles. Eu matei os filisteus, roupa está aqui. Eu matei os filisteus, está aqui roupa. Esse aqui é o verdadeiro despojamento. Tu deve apresentar. Eu matei. Roupa não guardei. Só que eu matei, a roupa dele está aqui. Deus, Senhor, procuraste ocasião para exterminar o filisteu. Está aqui roupa. Jesus lhe disse: a salvação entrou hoje nesta casa. Deve ter a salvação. Se tu apresentar as coisas que tu despojaste na sua vida, no teu corpo, a salvação entrou hoje. Quem você quer fazer despojamento, mas a salvação longe de ti? Deve ter a salvação. Que vai apresentar que é verdade que tu abandonaste e deixaste. Porque tu também és o filho ou filha de Abraão. Porque o filho do homem vem na procura e salvar. Que perdeu. O que perdeu? Tu deve se despojar. Tu deve se despojar-te primeiro, tu próprio. E para te dizer-te que a salvação hoje entrou. Aqui não está pedindo ajuda do Pai. Lucas 5, versículo 1 a 11. Jesus encontrou Simão com os outros a pescar. Lhe deram um barco para pregar pessoas. Quando terminar, disse ao Simão: avance en pleine eau. Avança mais lá na profundeza lá. Vai na profundeza para lançar mais a rede para você conseguir. Simão disse, mestre, trabalhamos toda a noite e não conseguimos nada. Mas sobre a sua palavra, nós trabalhamos toda a noite. Trabalhamos toda a noite. Porque aqui a preferência é o trabalho. O trabalho que os outros fizeram e não deu benefício de nada. Porque eu estava com quem? Trabalhamos. A preferência. Para ser sólido, firme. E Deus está lá. Trabalhamos toda a noite e não conseguimos nada. Como tu disseste, vamos lançar a rede. E conseguiram muitos peixes. A Bíblia diz: é igual o Tiago, filho de Zebedeu. Eles também conseguiram muitos peixes. Disse Jesus: tememos vocês. Não vamos conseguir ser nós. E nós, quando temos barco, rede sem você, não conseguimos nada. Mas quando tu disseste: eu não sou digno, Senhor, vai lá. Óbvio, Jesus. Não tema. Não se mexe, não vacilar. A partir de hoje, eu torno-te ao pescador dos homens. O que fizeram? Disse, quando afastaram o barco, colocaram lá na beira, lá fora. Disse, eles conseguiram tudo. Eles abandonaram tudo. Eles seguiram, eles deixaram, abandonaram tudo. Eu segui Jesus. Despojamento humano. Puxaram, até tiraram na água. Como tu conseguiste muitos peixes, você vai ver que porque para mim é uma ocasião. Mostrar que sem ele, tu não pode nada fazer. Eu trabalho. Trabalhamos
trabalhamos toda a noite. Mas Mas sobre a sua palavra. Despojamento. Se tu não conseguir descarregar porque você descarregar, você não trabalha. Disse, eu vou trabalhar. Na carregamento, Ana. Com aquele carregamento, vai trabalhar toda a noite. Tu não vais conseguir nada. Uma pessoa quer descarregar e fazer a preferência de Deus. Vai pegar seu barco, porque é o barco que lhe ajuda. Com as redes, ele vai deixando lá fora. Disse eles deixaram tudo, abandonaram tudo e seguiram. E no despojamento manual significa você pegar o barco na água com as redes e deixar lá depois seguir. Senão, Jesus já te deu o barco, deixa o barco. Se desaparecer você, 1 dos Reis, 19, 15 até 21. O Eterno disse, vai repreender teu caminho para o Damasco. Disse, é demais, eu quero morrer. A calgueira é demais. Quando vai chegar no Damasco, você vai ungir Azael como rei de Síria, o Jeú como rei de Israel, e vai render Eliseu como profeta no teu lugar. Vai ungir os reis. O dom que tu tens é para dar para ungir a 3 pessoas, 2 reis, mais uma profeta no teu lugar. E Deus é uma pessoa dizer, eu quero me descarregar dentro da divindade. E eu disse, perdão, esse trabalho vai te dizer, vai, tu não vai morrer com aquilo. Vai. É a coisa valiosa que tu tens. Dá no 2 reis. E com um profeta. Tu não vai morrer com aquilo. Elias foi e encontrou Eliseu a lavrar com seus gados. Se aproximou dele. Ele atirou seu casaco. Eliseu deixou seus gados. Vem a correr por trás dele. Disse, deixa ainda, amiga, eu despedir pai e mãe, depois vai te seguir. Elias disse, vai. Depois vem novamente. Porque lembra a coisa que eu te fiz, é igual ao despojamento humano. Deixa-me primeiro despedir. Deixa ainda os gados para saber quem vai tomar responsabilidade dos gados. Vai depois vem. Elias não estava ali seguindo. Se você vai para sempre, é você que sabe. Mas ele disse, lembra a coisa que eu te fiz. Se te seguir, vai rápido, vamos. Eu não gosto de burrice. Se és consciente, é que eu me chamar. Ele não vai te seguir novamente. Vai te dar conselho. Vai te dizer, vai, lembra-te a coisa que eu te fiz. Amém. A consciência. Quando eu vejo a esposa do Salomão não está faltando na igreja, no monte. Há pessoas, a consciência funciona. É, mamãe? A consciência. Na telemina se ambula na monia aí a zolela kuna. E lá no sol, embaixo da chuva, que eu estou ali ver, ela se ajoelha e a consciência. Vale chamar mais no telefone, a filha como esta. Ela não falta na igreja, ela não falta no monte com seus filhos. Kende. Vai. Zonga. Volta. E não te esqueça a coisa que eu te fiz. Justamente não é coisa de seguir pessoas, não. Despedir o pai. Perdão, não. A Bíblia diz, ele veio, começou. Après s'être éloigné dele, accueilli. Depois de se afastar com Elias, daí ele não estava mais. Paulo disse, não somente a minha presença. Ele pegou o par dos bois. Ele deu como sacrifício, como holocausto.
Ele alambi cozinhou e donna à manger eu au dei a peuple. comer no Ye, povo. bazotindika yete. Não está limpurar. Puis il se leva, Depois se suivi levantou Élie et fit à e son segui service. Elia Eu e foi no seu deprimar. serviço. Nga mtu natiki bilanga nanga Disse, eu pardon. que deixei a minha Babengi nga lavra. pona msala Me wo. chamar para esse trabalho. obligé kolanda Eu sou ele. obrigado a Kino na seguir service. até no serviço. Kino Elia zokene Até papa Elia ukeni ser arrebatado, disse, está indo Como onde tu a já- se com depouiller quem? ye moko. Porque ele se despojou-se ele próprio. Mutu a se depouiller ye moko. Se descarregou sozinho. Makambo ya kodepouiller yo O ezati. problema de te descarregar Olingi na não. eloko eliaka ebima Quem eloko a coisa que baliaka. come, sai coisa que come. Ote depouiller eza E preferência. se descarregar é a preferência de Deus. Nzambe alingi yo moko te depouiller. Deus quer para tu próprio se Depouillement descarregar-se. wana eza manuel. Aquele despojamento é manual. Pelas mãos. Eza manuel. É manual. Otiki bangombe na yo. Abandonar Otiki seus bilanga na gados, yo. deixar sua Ozi lavra. misusu oke olambi. Pegar outro Olesi para ir bato. cozinhar. Yo moko oye. Deixa só a Okomela comer. service ya ele. Papa Vieste. pesa sacoche. Ouve o serviço Mano, dele. exala respeito Papai, na dá casa. paz. Ei, esse aqui é muito respeito. Depouillement wana. Esse Okomona descarregamento, tino. você vai ver Elias até obuto Elias alikolo. a ser arrebatado lá no céu. Tata na ngai. E o meu Ozo pai, bato mususu kuna. você vai ver outras Papa na yo pessoas. azokende. O teu Na pai yebi está yango aí. bokanga mino. Eu sei, cala. Tata na yo azokende. Bokanga mino na O yebi teu pai yango. está aí, oh, Ela cala. kisi oh. Significa, na paz, lokola oh, biso. ficas com sofrimento, ficas como Pona ni nós. ya se depouiller na Porque nyonso. ele se descarregou-se em Azaka na tudo. sima ele. Está somente por trás Me de yo te Elias. ata balobi Elias Você te. não. Pode falar que Elias já foi. Você Vai kutu na luka ndenge ya é kozonga. onde procurar a forma que ele vai voltar. Na kozonga e De voltar no meu pai. De regressar. Prophétie. A profecia. La prospérité égale la préférence. A prosperidade é igual à preferência de Deus. Égale dépouillement du É vieil homme. igual de descarregamento do velho homem. Mutu ya kala O kala. homem velho. Dépouillement. Na dépouiller na nini? Eu vou me descarregar Mutu em ya quem? kala kala wana Aquele velho azaka homem que estava dentro de dépouillement du vieil homme. despojamento do velho homem. Oyebi vieil homme na Conhece teu velho homem? du vieil homme. Conhece teu velho homem? Mutu ya kala kala. Aquele velho homem. Na me dépouiller na ye. Quer me descarregar-se com ele. Nini kanda nanga. Aí minha ira, Aza mutu ya kala. ele é velho homem. Ao me dépouiller na ye. Vou me descarregar nele. Ba dépouiller. Aqui não disse Pois para ela descarregar, muito a se não. dépouiller déjà. Porque a pessoa Eu já wana se só que eu descarregou-se. recevoir Porque se tu lhe receberes, e tudo que revestiu-te, que é de velho homem, aquele antigo, do passado, se afasta por si. que no Cristo se forme. Até Cristo vai se formar dentro de vocês. Na gotica te. Eu não vou deixar até Cristo vai se Eu sou em formar. Cristo se forme na vida. Significa se Cristo não se formar dentro de você, significa com esse velho homem. Aquele velho homem, você tem que se descarregar-se nele. Porque depois tu próprio, não é porque Cristo com o velho homem, não vai dar. É você que sabe. A prosperidade é igual à preferência de Deus, é igual ao despojamento do velho homem. Velho homem. Selon religião, segundo a religião, dépouillement du vieil homme. Despojamento do velho homem. Même dictionnaire le bibongo. Até Dictionnaire diz comme assim, dépouillement du vieil homme. Despojamento do velho homem. O próprio dicionário escreveu assim. Escreveu o despojamento do velho homem. Alors, selon religião. De segundo a religião. Selon religião. Segundo a religião. Despojamento do velho homem. Deixa descarregar-se com esse homem. Não vão te tirar, mas tu vai se descarregar. Com aquele velho homem que me levou a chorar. Será que não choraste? Religião. A religião. Despojamento do velho homem. Esse de fazer. Desinclinação. Da natureza corrompida. Despojamento do velho homem. Por dicionário comi bom. Porque o dicionário escreve assim, despojamento do velho homem é igual a de se fazer. Se fazer, você está desfazer. Se desfazer, porque se desfazer. Se desfazer é uma coisa que cozeram, então desfazer. Se tu começar a desfazer, é se desfazer. Cozeram aqui, é o que é desfazer. Descozer. Desfazer que te prendeu, aquele velho homem está em ti.
se desfazer desinclinação, as coisas que te fizeram, que deixaram sentar, que te levam a ti a chorar, que já tomou a possessão, desinclinação da natureza corrompida, que possuir-te, e a natureza corrompida, a sua natureza que eu não gosto de burrice. Nature corrompue. A natureza corrompida. Significa é muito fácil. Se te levar-te a roubar, vai roubar também. Se levar-te a ofender, vai ofender. Se levar-te a ficar triste, vai tornar triste. Para se levar-te a odiar, vai odiar também. A corrupção da vida do homem, do velho homem. Très facile. Muito fácil. Corrupção a corrupção. Il faut. E deve ser, despojamento, tu deve desfazer. Desfazer a coisa que te prendeu. Que te prendeu? Que te prendeu? É aquela coisa. Despojamento manual. E ninguém vai me desamarrar a coisa que me prendeu. Égal abandonner sa personnalité intérieure. É igual abandonar sua personalidade interior. Abandonar sa personnalité intérieure. Sua personalidade interior. Interior. As coisas interiores. Ou deve deixar. Ou deve abandonar. Ou deve renegar. Abandonar. As coisas interiores que tu deve abandonar. As coisas que estão interior. Quem vai entrar na sua mente para descobrir? Quem vai entrar no teu coração? Agora aqui os pensamentos de coração. E quem vai entrar no teu coração? A começar a desfazer, abrir conforme que amará. O próprio conhece que nossos avós nos fizeram assim, que me fez assim. Tu conheces bem a história. E é você que deve começar a desfazer, começar a abrir, que começa a verdadeira história, que conhece bem, muitíssimo bem a sua história. A coisa que puder te ajudar, quando tu entras na divindade, entrar todo inteiro, mergulhar todo inteiro, tu conheces toda a história inteira, verdadeira da sua vida. Tu conheces muito bem, mas você não está bom. Está na sua vida, tu conheces. Mas que está a ver exteriormente. Tu deveria se mergulhar na divindade toda inteira. Toda só inteira, porque a palavra de si próprio que poderia te desfazer. Como você não quer, és obrigado a desfazer tu próprio. Senão vai chorar. Porque é uma coisa interior. É a vida interior. As coisas passadas, tu conheces. Com coisas antigas. Abandonar essa personalidade anterior. Abandonar a sua personalidade interior. As coisas você fazia lá até hoje a fazer. Tens, tu tens. Quem vai te descarregar? Aqui nós conhecemos. Lepia silikaga yango tomoni lelo. Lepia. Ko tomoni lelo asiliki par exemple. Por exemplo, hoje me oyo yakala wana. Mas oyo masquera rakati ya bonzambe. Que mascaraste dentro da divindade. Tu conheces? Biso toyebite. Nós que ninguém pode descobrir. Que vão se descarregar com essas coisas. Que pode te descarregar. Não é sua esposa. Porque a sua vida interior. A sua vida interior. Ninguém conhece. O teu esposo, será que você conhece o marido da Tina, se encontrar na graça divina, no monte, um dia, 2 dias, pela misericórdia de Deus, casa somente ela, será que conhece a história da Tina? Ele conhecia onde? Se o papai Marquês vai falar que só fomos que aldeias vizinhos, com a aldeia mamã, com a mamã Odete. As coisas da mamã Odete, anda, as coisas da mamã Odete anda a confessar. Você conhece?
Eu Que aprendi a ouvir abana somente basoso aqui. por exemplo basoso ebele. Matava as que é galinhas. Po Porque havia abana muitas olinga galinhas. bapondo banini te po abana obela. Porque eu não Pode gostava saber muito de basoso na kikizaki. clapie so na nina pulaye. Abomi. Lá Dobe o que não na foi capoeira encontra lá muninga. galinha para pisar mora. Porque Marquis oyeba ki yango. Vi antérieure yo deto oyeba yango. vida passada da vez você vai conhecer. Marquis na yebi yeti ndenge tozala ki Eu frère. lhe pense bem, porque eram irmãos em Cristo. Makambalo bakawa yo As yebi. coisas ainda falar que você conhece. Hã? Est-ce que zana mtu ayebi muninga? Será que tem alguém aqui que conhece a vida do outro? Est-ce que moi c'est oyeba mobile? Será que a mulher Mobile pode oyeba descobrir o que é o Papa oyeba marido? mwana. O marido pode descobrir que é a mulher? Est-ce que papa Ou o oyeba pai bana pode bakana descobrir ozo filhos? bakisi. Baba nzambe yo kanga mawa. Diga, Senhor, tenha misericórdia de mim. Nani ayebi makambo eza na kati ya mutu soki mutu ye moko te. Que conhece as coisas que está dentro do homem, se não for o próprio homem, que vai conhecer as suas coisas. Tomando ole baba depuis ngai. Ngai Para me na yebi te despojar, bino. me descarregar. Ngai. Na depuis na nini. Eu vou descarregar. Bongo vi nyonso oyo lekisi. Biloko Toda a ezolanda yo eza sua yango vida te. que tu passaste, Eu kanisi as eza coisas de yango seguir, te. será que naquelas coisas Olinga okota mobimba. tu pudesse mergulhar todo sanctifier inteiro yo. para te santificar? Meu boy na yo. Mas você não quer. Olie olia biloko na kati ya oyo eliaka. Siko biloko wana ezolia yo. No lugar de comer comida, no dentro que Na oyo come, eliaka. agora está de Ebimi comer. eloko baliaka. Naquele Me que yo, come, sai a coisa que bazolia come. yo. Agora você está de comer. Égal renoncement au monde depuis Mama Nele. Yo moko. E eu quero Renoncement na kubuya. renunciar, que é o renunciamento. Renunciamento Je não. renonce. Estou a Kobanda renunciar. lelo. A partir de hoje, estou a renunciar. Nazoboya na. Eu não quero. Soki impact ya maboko. Sim, Tomara parte das mwana mãos. alingi akufa. Nós vimos Na que é pongi. o filho que era Yaya na ye morrer atelemi wana. no sono. Yaka. A irmã Yaya na está ye lá. asali boy. A irmã lhe Ye na disse. pongi pe. A irmã dá a mão, Ela- ela a também confessa dá a com mão. Nilo Boko. Morrer mesmo no sono, assim com a mão Maboko, assim, a entregar. Maboko. As mãos. Soki omorisaka na maboko. Se você continua amaldiçoando nas tuas mãos, Esalaka. trabalha, funciona. Soki obenisaka na maboko. Se você anda Bongo abençoando benir nas eza mãos, maboko te. abençoar nem pelas Soki mãos. obenir eza Se tu maboko. abençoar é nas mãos. Soki osali boye. Se você fazer Nakati assim, boye maboko. é cortar assim Soki nas mãos. otindiki boye. Se tu empurrar assim nas E mãos. okende bien okende te. Será que não Nini vai wana ou não esala? vai? O que anda a fazer? Eza maboko É as mãos. Lelo depuis ma eza mani. Olha o despojamento aonde está. Se encontra onde hoje? Pelas mãos. Le dépouillement manuel est volontiers. Despojamento manual é voluntário. Eza te batindika. Não é de impuro, de impurar, não. Eloko eza volonté, de bonne volonté. Coisa de que é bon gré, voluntário, de bom cœur. voluntário, de bom Très coração, facilement. que é facilmente. De bon cœur, de De bonne bom coração, volonté. de bom voluntário, De bon gré. de bom... Gré. De De bon cœur. bom coração. Eza facile. É Ozosala fácil. yango facilement. Tá fazendo com Eza bayebi so te facilidade. etindika boye. Não é porque tanto falar, porque impura, faz assim. Ah, Balobi impura, kata não, impura boye. como não. Kata boye. Corta assim. Yo lobi te. Não. Só dizer não. Bon gré, de bon cœur, facilement. Com toda a facilidade. De bom Na coração. facilité. Com toda a facilidade. Depuis ma manière. Despojamento manual Basala yango na se facilité. faz com a facilidade. Matthieu 10, 16. Mateus 10, 16. Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Estamos enviar como os Soyez ovelhas no meio dos simple comme lobos. une colombe. Seja simples como, Soyez prudent comme un serpent como d'abord. pomba. Seja prudente como serpente. Soyez simple comme une colombe. Simples como a pomba. Matthieu 10, 16. Je vous Mateus envoie 10, comme des brebis. 16. Estou enviar-vos Parmi les como loups. as ovelhas no Soyez meio dos prudent lobos. comme les serpents. Seja prudente como serpente. Soyez simple comme une Simples colombe. como a pomba. Colombe. A colomba. Não, pode ser a pomba. Simple. 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 Vas-y souligner pourquoi cause la simple. Então, sublinhar por que tu deve ser simples. Ce qui est simple, Se não é simples, égal surcharge. é igual sobrecarga. Faut cause la simple. Tu deve ser simples. Na mundo ya dépouillement. No mundo do Bem, nós vamos despojamento, depouiller na ngapona nós vamos za la descarregar para ser simples.
nazala surchargé para não ficar sobrecarregado. usa simple te usa Se não é surchargé simples, vai ser sobrecarregado. pona nini Colombe Por que a pomba? Colombe égale réduction Pomba é igual a redução. aqui se aza te nyama oyo atombwa Não é que é um animal, que é um ave que se exalta, que se mostra. Eu não gosto de égale problema. réduction É igual a redução. banani basala nini volontiers Philippiens 2:7 Que fizeram voluntário. Yesu ye moko se Filipenses dépouillant lui-même 2:7. prenant la forme Ele próprio se de despojou-se, serviteur pegou a forma de um devenant servo, semblable aux hommes et tornou ayant semelhante paru aos comme un homens. simple homme Ele apareceu como um simples homem. volontiers A ye moko vontade. Yesu O azokomikifisa próprio Jesus okoma lokola tá mutu se pamba lokola se eloko te humilhou como uma simples pessoa. yango nzambe pe É por isso mais Deus yo também. soki okolinga Se tu vai bato querer, mosusu baréduire yo outra pessoa vai te reduzir, problème você vai mais tornar soki yo moko problemático. te Se dépouiller tu provar se descarregar-se, nzambe akosalela Deus vai dépouillement usar teu despojamento. nzambe akosala dépouillement na yo Deus vai atombola usar teu yo. descarregamento através da sua forma. Mpona nini pourquoi Colombe Por que a mpona pomba? nini Porque alobi tonu ele diz para dépouiller não descarregar-se. tozala lokola Para se Colombe tornar como pomba. mpona nini bazwi exemple ya Por Colombe que deram exemplo somente da pomba? Cantique 6 9 O Cântico 6:9. kuna balobi aza Lá disseram, simple ele é simples, aza ase réduisaka ele déjà costuma se Colombe humilhar a pomba. Colombe azali Pomba, surchargé ele te não sobrecarregado, ele é simples, azaka réduit ele se reduz, se pourquoi humilha. Colombe Cantique Por quê? 6 verset 9 Cântico 6:9. Une seule tokei ma Colombe Que é a minha colomba, que é a pomba, ma parfaite a perfeita, unique de sa mère o único da sua mãe. Cantique 6 9 Cântico 6:9. yo okende kotanga Bible Você vai ler a nga Bíblia. nazotanga biloko Eu estou a ler as coisas une seule importantes. ma Colombe O único, a colomba, que é a pomba, ma parfaite a perfeita, unique de sa mère o único da mãe. la préférée A preferência, celle qui lui donna jour o oyo que lhe abotami, deu la o préférée dia, tosulingi. o que a preferência, sublinha a babengaka preferência, ye heureuse que lhe chama feliz. na bajeune fille nyonso Em bamonaka todos os jovens costuma lhe ver. mpe le reine E que ele mpe reina, baconcubine mpe e o que é o la lour concubinas. Concubinas. mpona nini pomba Por que o que é o pomba? aza kaka ye moko Ele é o único. oyo akoka Que é um aza separado, mwana moko ya mama na o ye único o filho La da sua mãe, préférée. a preferência da mãe. la préférée A ya preferência moto oyo. da Soki pessoa, oprefere ye te, se me tu moto não oyo vai lhe abota preferir, ye, a pessoa que lhe nasceu, aza préféré ele é preferência dele. babengaka ye mpe ya bana basi soki E que lhe bamoni ye, chama nas soki bamoni meninas, pomba, que basta ver pomba, oza mutu na esengo és bem-aventurada. basi ya bakonzi babengaka ye mutu A na esengo rainha lhe chama bem-aventurada. bamakangu ya mokonzi babengaka ye As concubinas que lhe chama bem-aventurada, costuma lhe elogiar. Colombe aza préféré Pomba é a preferência. soki okozala pomba Se você vai ser pomba, nzambe akoprefere ye Deus vai te preferir. mpona nini oza préféré Por que és oza na preferido? mwana moko kaka aza na Porque ye tem somente um único filho, baza na eza yo que és tu. yango balobi ozala simple Eles selon ye disseram para ser simples, abanda segundo você. kokanisa ozala Colombe na Ele ye estava pensando para você se tornar a pomba dele, soki ozalaka simple se for simples. mpo aza na mwana mosusu te Porque ele não tem mais outro filho. me yo Mas tu, mwana moko ya mama na yo o único filho da ozala sua mãe, simple te não é simples. moto oyo abota yo A pessoa que te nasceu, azalaki na besoin ela estava precisando ozala simple que lokola tu ye seja simples Pois aí, como ela, Nico, eu ia porque colocar o céu. és a única que deveria fazer, oyo akoka kosalela que ele podia usar, akotinda mpona aza na a mwana mandar, mosusu te. porque não tem mais outro filho. ozalaki simple te Mas você não era simples. ote depouilla te Tu não se yango descarregaste. tata na yo azangi É motu por akotinda isso que teu pai faltou alguém te kino moya lelo mandar. atambolaka ye Até hoje em dia ele anda sozinho, ele vai sozinho. Somme 68, 14. Salmo 68, 14. Les ailes de Colombe sont couvertes
as asas batanga yango para fazer para ler nessa parte, batanga na version nyonso. para ler em toda a versão. Psalm 68 verset 14. Salmo 68, 14. Batanga na lombango nyonso, lingala, portugais, français. Bazotalisa pourquoi nzambe alingi ote depuis ozala na yo simple. Por que estamos já? Por que Deus para tudo se descarregar-se, para ser simples? Pona nini? Por que 60 bakonzi ya bikolo e 8, na 14. basoda bakonzi ya bikolo na basoda na bango bakimikimi ntango bino botikalaki kolala na bapangu ya bameme basi oyo batikalaki na mboka bakabolalaki. Psaume 68, 14. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Wapi portugais? Essa 13, 14. Amém. Quando Todo-Poderoso ali desbaratava reis, era como se flocos de neve caíssem sobre o monte Salmão. Está na 13. Ainda 13. 13 ou 12. Assim diz a palavra do Senhor. Ainda que entre fronteiras seguras vós, 15. a vez de abrigar, enquanto sobre 15. vós Está na 15. Mamãe, você ligou no comigo? 13? 15. 12. Tá, não, vai 15. Está na 15. Montanha altíssima. Nada. 68. Como 13 que eu estou a ler? Não. Não, veja. Não, Depende da versão. Assim, Está na Teresa. Teresa, está na 15. Pega na 13. Lê na 13. Teresa, está na 13. No monte altíssima é a montanha de Baré. 13 na 14, eles vão sanguiçar. Ainda que vos deteis entre redes, sereis como as asas de uma pomba, coberta prata com as suas penas de ouro É 13. amarelo. Sim. 13. 13. Não, depende da versão. Não, depende da versão. Uma vai sanguiçar 13, 14 na francês. Toquei. Mano. Odete tanga lingala toquei. bakonzi ya bikolo na basoda na bango bakimikimi ntango bino botikalaki kolala na mapangu ya bameme basi oyo batikalaki na mboka bakabolaki biloko oyo babotolaki balokotaki bikeko ya bapigeon oyo bapakola argent oyo mapapu na yango ezali kongenga lokola or. É do 13 a 14. Lá 13 a 14. Eles vão sanguiçar. 13 a 14. Bakonzi ya bikolo na basoda na bango 13 a 14. bakimikimi. Bakimikimi. Mapapu ya ba. Mapapu Tango ya. bino botikalaki kolala na mapango ya bameme kasi oyo batikalaki na mboka bakabolaki biloko oyo babotolaki balokotaki bikeko ya bapigeon oyo bakabolaki bapakola argent oyo mapapu na yango ezali
kongenga lokola or. Tango bino bokimi na bino. Quando vocês fugiram. Pona nini você depouiller gozala simple lokola pigeon? Por que deve de despojar-se para tornar simples como pomba? Tango bino bokimi na bino. Quando vocês fugiram, Baninga batikali. os que ficaram, Bato babomba biloko na bango. só que guardaram as suas coisas, Argent batia yango na mapapu ya ba pigeon. prata colocaram Na mapapu ya ba pigeon. nas asas da pomba. Pe or E ouro ezali kaka na nzoto ya pigeon. é somente no corpo pomba. Me yo okimaki na yo. Mas tu fugiste. Préféré. Preferência. Pomba azali préféré. Que a pomba é a preferência. O preferido. Argent babombeli yango Ele na é preferido. pomba. Simplicité, hein? A simplicidade. Oh. Po soki batiki yango esika bakotika esika esika bakotika esika bakokuta. Porque se deixar So onde vai batia yango deixar, na onde vai encontrar. ngulu kutu nano okomi wana te ye pe. Pigeon bomona te akei. Já não vê pomba? Ata yo sakana kuna. Pode ser que Ba pigeon baolongwa bake sakana na ndako wana. pode sair aqui Omoni e bango brincar naquela moko. casa, você vai ver eles próprios voltar. Na mapapu na ye. As suas asas, Argent. prata, Simplicité, hein? a simplicidade. Na simplicité. A Soki eza simplicidade, préféré ya tata na se ye. a preferência, se a preferência do seu pai, Argent ezali. há dinheiro, Or pe. haverá também o Dépouillement manuel yango despojamento babengi. manual que se chama favor. Dépouillement manuel égal Despojamento faveur. manual é igual favor. Na mukuse. Breve. Nzambe alobaki bongo. Ou assim que Deus tinha dito. Préférence yanga nzambe. Deus falou assim, a preferência de Deus, O prospérer. segundo é o Deus, para tu prosperar. Soki oprospere okomi Tu simple. prosperar, tornar Ote simples dépouiller biloko nyonso oyo ya e kalakala ya descarregar-se kati todas as coisas oyo elata passadas yo. de dentro que te revestiu, Okomi simple. tornaste simples Mutu moko te e esprit ninguém, ya nzambe akokolata ye lokola Espírito de Samson. Deus, pode lhe revestir como Soki aza Sansão, surchargé. se ele é sobrecarregado. Soki okomi Se simple tu se tornar simples, wana nde obiki faveur. e daí você vai ter ou viver ao favor de Bapesa yo Deus. message. Deram uma mensagem Consolate ya Peñel. a irmã Consolata da igreja Peniel. Alobi bato ya Peñel babanda kobomba moto. Ela disse, Moto wana do Peniel vão namona guardar basali fogo. ndako oyo azalaka kuna. Vi- Bato ela batongi fizer a ndako casa, esika construir a asalaka casa, mosala ndako ya se minene tu anda eza. fazer o trabalho. Esili balobi akota na ye wana bana Acabou, disse kozalela wana. para ela entrar naquela casa, começar, Madame ficar naquela casa. Consolata essa madame. ye. A Consolata chegou. Alobi mama Disse, mamãe, bato ya Peñel babanda kobomba moto na bango elakisi moto wana ya Peñel. as pessoas de Peniel estavam guardando Lelo fogo yo mto deles. ogarde yango Disse, lelo. você vai guardar esse fogo. Nga moto Amanhã na você vai bombaki guardar. yango. Eu que apaguei aquele fogo. Obomi yango ndeni. Mas tá Abana como? oyebisa. Tá me explicando. Abi kotambwisa makanisi. Tá vendo? Fazer andar os pensamentos. Yango na bomba moto. Vacilar sim pensamentos. Asuka ki Aí que eu Mana paguei o evite fogo elakisi na ni. igreja Peniel. Eu não sabia. batalisi Mostraram batalisi Mostrara. lokola bango moko bakolanda yango na mateyi como eles vão acompanhar na pregação. batalisi jinga ye Mostraram a ginga, koto veio. oyo asimbi na gauche asimbi soki nini na droite asimbi mbongo Aqui à esquerda pegou não sei o que, à Aí eu direita vou pegou focar, dinheiro. onde makambo Vem se indele. ajoelhar, tira as coisas. Na eu vou focar, mas na eu Escureceu, não deu confesso certo. ofranda, Eu Nzambe vida alimbisa a ngai. oferta que Deus me Nzambe perdoa. alimbisa ngai na ngai Para na Deus me bana na perdoar, ngai. eu com meus filhos. Na esprit ya message lokola makambo No espírito da indele. mensagem, como as Liboso, coisas escureceu, assim que ela está a andar, ela se ajoelhou. Disse que Deus me alimbisa perdoa. ngai na bana na ngai. Eu com meus filhos. Wana yango É isso também. batalisaki biya Mostraram a irmã Bia. biya yaka paster rufin lobi azalaki epai na ye Pastor Rufino ontem. batalisi biya na kote ya gameko wana Mostrar ao lado da azoya ela me viu. azoyela na se ya lupango eza kokanga ya trei O quintal está fechado. Olha Ela está balobaka. andando. Já está fechado pelo Gameko arame. direct. Verdade, com Olha na arame. nzela wana
E para vir direito, ela está passando embaixo daquela rama. Mas o caminho está aqui. Lá na boca eu a pregar. Está a vida testemunhando. Ela disse, eu, lá de longe, eu não costumo andar porque os pés andam me doendo. Eu disse, Deus, o dia que os meus pés que vai se salvar, eu vou te dar a oferta. É por isso como eu me salvei, fiquei salva, então ouvi dar a oferta. Mas o caminho que ela está passando não é o caminho. Está a deixar o caminho principal, ela está a furar embaixo daquela rama. Quando ela deu a sua oferta para a sua salvação, sua cura, disse que toda pessoa vai dar oferta. Disse que ela se salvou para a pessoa dar oferta. Significa no espírito da mensagem que for os pés que ficou muito tempo, mas eu me estou curada. Eu preciso dar oferta, seguindo cada um tem a sua coisa passada que está dentro. Devo reconhecer. Bia, trouxe dinheiro? Tem dinheiro aqui? Dá oferta, porque ela adoeceu seus pés há muito tempo. Ela ficou curada e como ficou, toda pessoa deve dar a oferta através da sua salvação, sua cura. Significa que se ela sofreu os pés, tu também. Significa que se você está doente muito tempo. Você está doente, né? Muito tempo, né? Qual é a tua doença? A doença da Bia. Escravidão. É? Escravidão, mãe. Escravidão. Ontem o pastor estava aí. Chorou. Você chorou muito. Vai dar oferta. Vai buscar oferta. Qual que é a oferta? Que tu preparaste? Não, ela não preparou. Significa porque está atrás desse mensagem. Ela não está faltando nada. Usando mbongo. Mesmo o quê? Que tens aí? Mesmo 500 coisas. Eu que nela não pensa 500 quanto. Quando dá gesto, quando dá gesto. Ou eu ando que na hospital, na botou batalha-se. Aquele foi no hospital. Na bibolo babalobi. Disse, fala. Ele ali alobi na moana, ela na ebisayo. Ela ali disse, deixa eu te explicar. Habitozana tio na biso wana zolega na bibolo. Temos nosso tio está passado, disse, vamos lá. Boqueni kuna basala bino msa. Para fazer o trabalho. E a bela makolo. Ela sofreu com os pés. Nzela zo yela izayango. O caminho que ela está passando não é adequado. Nzela izayango te. O caminho que ela está passando não é adequado. Qual é o caminho? Nzela zo yela yango te. O caminho que ela está passando não é adequado. Abiki menzela zo yela nzela mnene yango wana. Nzela zo yela yango wana.